A graça e a paz, irmãos. Nós vamos iniciar os estudos a respeito dos atributos de Deus. E nessa série de estudos, a nossa intenção é a cada semana disponibilizar aos irmãos um vídeo a respeito de um atributo de Deus. Serão vídeos curtos, de na média de 15 a 20 minutos, e tem a intenção de, nesse tempo, expor o máximo de conteúdo possível para que os irmãos em casa estudem com calma esse vídeo. Então, por mais que eu vá passar com velocidade, com certa velocidade, os textos bíblicos, as citações, a nossa intenção é que os irmãos pausem o vídeo em casa e possam ler as citações bíblicas e de autores, além das nossas próprias proposições, com calma, devagar, verificando se tudo aquilo que nós estamos dizendo de fato é verdade, como nos ensina a igreja de Berea. Então, o primeiro atributo que nós queremos destacar é a simplicidade de Deus. E através dele nós veremos como Deus é um ser simples, ao contrário de todos os outros seres do universo. Então, eu separei 3 citações de 3 autores que irão nos ajudar na compreensão do que é a simplicidade de Deus. O primeiro é Louis Berkhof. Ele nos diz: quando falamos da simplicidade de Deus, nós usamos esse termo para descrever o estado ou qualidade de ser simples, a condição de ser livre de toda divisão em partes e, portanto, de toda composição. Então, Berkhof nos diz bem que a simplicidade de Deus, esse termo é utilizado para descrever o estado ou a qualidade de ser simples de Deus, a condição de ser livre de toda divisão em partes, ou seja, de toda composição. Deus não pode ser dividido em partes. Deus não é fruto de uma composição. Ele não é um ser composto. Ele é um ser simples. O Gerhard Zoll vai nos dizer que a simplicidade de Deus é aquele atributo de Deus pelo qual ele é livre de toda composição e distinção. O Gerhard Zoll repete a frase de toda composição de Louis Berkhof, mas nos ensina um outro detalhe. Eu não posso distinguir algo em Deus. Deus não há distinção em Deus. E não só não há composição, como não há distinção. Não há aquilo e aquilo outro em Deus. Não há uma coisa e outra em Deus. Deus é um ser simples, livre de composição e livre de distinção. E o Francis Turrentino nos ensina que a simplicidade de Deus se refere à essência de Deus. E essa essência é perfeitamente simples e livre de toda e qualquer composição. Então, a simplicidade de Deus pode ser observada nas Escrituras. As Escrituras expressam o caráter simples de Deus. Então, em 1 João 1,5, o apóstolo João nos diz: ora, a mensagem que da parte dele temos recebido e ouvido anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Ou seja, João não diz simplesmente que Deus possui luz, ou que Deus é detentor de toda a luz. Ele diz que Deus é a própria luz. Ele é a luz. É interessante que João, da mesma forma, nos ensina. Quando ele diz: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Tanto no início da sua carta, quanto mais para o final da sua carta, João usa a mesma estrutura de frase. Deus é luz, Deus é amor. Ou seja, Deus não simplesmente possui amor. Deus não possui certa medida de amor, como nós possuímos. Deus é o próprio amor. Deus é a própria luz. E é interessante que as Escrituras sempre apresentam um atributo de Deus associando esse atributo a outros. No Salmo 145, verso 8 a 9, nós podemos ler: benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Então veja que interessante. O autor dos Salmos cita a benignidade de Deus, cita a misericórdia de Deus, diz que ele é tardio em irar-se, ou seja, se refere à longanimidade de Deus, e diz que ele possui grande clemência. Ou seja, o autor dos Salmos liga esses atributos um ao outro, a benignidade com a misericórdia, com a longanimidade e com a sua clemência. Ou seja, o Senhor não é um composto de diversos atributos. Nós veremos que um atributo, todo atributo diz respeito à essência completa de Deus, porque todo atributo está intrinsecamente ligado ao outro. Na verdade, todo atributo é o outro. Deus é amor, e o amor de Deus é a bondade de Deus, a misericórdia de Deus é o amor de Deus, e assim por diante. Nós veremos isso mais lá na frente. Então, Turrentino ele nos cita pelo menos 4 provas importantes da simplicidade de Deus. A primeira delas é a sua independência, a segunda é a sua unidade, a terceira é a sua perfeição, e quarta é a sua atividade.
No que diz respeito à independência, nós podemos compreender que Deus é um ser absoluto e independente. Desta forma, ele não pode ser composto. Todos nós somos seres criados, frutos de uma composição, frutos de uma composição de materiais. Deus não. Deus é um ser absoluto. Deus é independente. Ele não foi causado por nada nem por ninguém. Deus é a causa de si mesmo. Ele não tem um início nem fim. Ele não é uma causa, ele não é fruto de uma causa. Ele é a causa que causa todas as outras coisas. Então, Deus é um ser absoluto e independente, por isso ele não é composto, ele não é fruto de uma composição, uma coisa que nós somos. Como seres criados que nós somos frutos de composição. Deus nos causou e nos criou através de uma junção de vários materiais espirituais, o espiritual, o material, e dentro do material, uma infinidade de materiais, dentro daquilo que é corpóreo, enfim, nós somos frutos de uma composição, Deus não. Mark Jones ainda nos ensina, como absoluto, Deus sozinho é razão suficiente para a sua existência eterna. Então, no que diz respeito à unidade de Deus, nós podemos ver que Deus é absolutamente uno, o que implica em ser absolutamente simples. Ou seja, Deus não pode ser dividido, não pode ser não pode ser feita distinção ou divisão no ser de Deus. Então, as três pessoas da divindade não são partes que compõem o ser de Deus. E isso é muito importante nós focarmos. O Espírito Santo, o Pai e o Filho não são partes da divindade que são unidas para formar um todo. Não, eles são a própria divindade. Eles são o mesmo Deus, o único Deus vivo e verdadeiro. Três pessoas em uma única divindade. A divindade é única, o ser de Deus é único, a essência de Deus é único. Deus é absolutamente uno. As três pessoas da Trindade dizem respeito à pessoa, a pessoa, a personalidade. Personalidade aqui com sentido de pessoa, né? Mas não a essência de Deus. A essência de Deus sempre será una e absolutamente simples. Não só isso, a essência e as perfeições de Deus, as perfeições aqui sendo os atributos de Deus, são distintos. Ou seja, não são distintos, melhor dizendo. Então, a essência e as perfeições de Deus não são distintos, eles não podem ser distinguidos. Por isso, nós dizemos que, quando nós falamos do amor de Deus, não estamos falando de algo diferente da justiça de Deus, nem diferente da misericórdia de Deus, nem da clemência, nem da benignidade. Todos esses atributos, na verdade, são um único atributo. Todos eles são Deus. Então, a essência de Deus não é formada por vários atributos. Por exemplo, Deus é 25% amor, 25% justiça, 25% bondade. Não, isso não é Deus. Deus é amor, 100% amor. Deus é 100% justiça, Deus é 100% misericórdia, Deus é 100% graça, Deus é 100% ira. Então, todos esses atributos de Deus não são distintos, são um único e perfeito atributo, não compõem, são a própria essência de Deus. Os atributos de Deus não são distintos do seu ser. Ou seja, Deus não é algo e seus atributos são outros. Não. Por isso que João diz, Deus é amor, Deus é luz. Porque a luz não é distinta de Deus. O amor não é distinto de Deus. Porque aquilo que Deus é Ele mesmo. Por exemplo, Deus não possui amor, Deus é amor. Deus não possui a luz, Deus é a luz. Deus é os seus atributos. Stephen Chernock, que tem uma obra muito importante na história a respeito dos atributos de Deus, ele diz: onde há a maior simplicidade, há a maior unidade. E onde há a maior unidade, há o maior poder. Mark Jones ainda completa, quando ele nos diz: o amor de Deus é o seu poder, sua eternidade, sua imutabilidade, sua onisciência e sua bondade, e assim por diante. Veja, o Mark Jones aqui arquiteta muito bem todo o pensamento que nós estamos colocando agora. O amor de Deus é o poder de Deus, é a sua eternidade, a sua imutabilidade, a sua onisciência, a sua bondade, e assim por diante. Não são atributos distintos que compõem a essência de Deus. São um único e perfeito atributo que é a própria essência de Deus. Deus é um ser simples, Deus é um ser uno. A perfeição de Deus. Deus é absolutamente perfeito, ele jamais muda.
O Paulo Anglada vai nos dizer algo interessante. Ele diz, sendo absolutamente perfeito, Deus não tem em que melhorar. E, é claro, também não pode se corromper. Portanto, ele é imutável em seu ser, atributos e vontade. Ou seja, o fato de Deus ser simples, o fato de Deus ser perfeito nos revela que ele é simples. Porque alguém que é imperfeito é composto. Porque alguém que é imperfeito, ele melhora. Logo, ele já não é mais aquilo que ele era. Ele é aquilo que ele era melhorado. Ou seja, Deus não pode melhorar, Deus não pode crescer, Deus não pode piorar, Deus não pode descender do seu estado. Deus continua sendo e sempre será perfeito. E isso nos ensina que ele é um ser simples, ele jamais muda, ele jamais, nada se acrescenta a ele, nada pode ser tirado dele. No ser composto eu posso acrescentar algo, no ser composto eu posso tirar algo desse ser. Deus não, eu não posso nem acrescentar, nem tirar nada de Deus. Mark Jones ainda nos ensina. A simplicidade de Deus nos ajuda a entender que perfeita consistência existe nos atributos de Deus. Há perfeita consistência nos atributos de Deus. Nenhum atributo é mais fraco ou mais falho do que o outro. Todos são perfeitos, todos são consistentes com a unidade e a perfeição de Deus. E a sua atividade, e aqui eu acho interessante, Deus é um ato puríssimo, ou seja, não há potência em Deus, não há possibilidade de vir a ser em Deus. Deus é um ato puríssimo. Por exemplo, quando nós nascemos, nós somos um bebê que seremos uma criança e seremos um adolescente e seremos um homem ou uma mulher adulta. Então, há potência em nós. Nós não somos, mas temos a potência para vir a ser. Em Deus não há potência. Deus é absolutamente o que ele é. Deus é ato puríssimo. Deus não pode vir a ser alguma coisa, vir a ser algo. Como eu já disse, Deus não melhora nem piora. Deus é o que ele é, absolutamente perfeito, uno, ato puríssimo. Então, Mark Jones, mais uma vez, ele vai nos dizer, como ato puro, ou seja, um ser completamente realizado, no qual não há desenvolvimento, Deus possui vida em si mesmo. Ou seja, não há desenvolvimento em Deus. E só um ser simples pode ser um ser sem potência. Agostinho de Hipona irá nos dizer, para Deus, ser é o mesmo que ser forte ou justo, ou ser sábio, e ser o que mais você possa dizer dessa simples multiplicidade ou dessa múltipla simplicidade. Deus é, e o fato de Deus ser significa que ele é forte, justo, sábio, enfim, e qualquer mais outro atributo que nós possamos dar a Deus através das suas sagradas escrituras. Para Deus, ser é o mesmo que ser forte, ser justo ou ser sábio. Ele não pode ser e não ser forte, ser e não ser justo. Ele é e ele é forte, ele é justo, ele é sábio, ele é misericordioso, ele é cheio de graça. Nós achamos ainda mais interessante aquilo que Agostinho fala, a simples multiplicidade ou a múltipla simplicidade. Como Mark Jones resume de maneira fantástica, ele diz, como ser simples, Deus é graciosidade, é misericórdia, é paciência, é amor, é bondade. Ele é todas essas coisas, todo o tempo, com todos os atributos em perfeita harmonia. Todos os atributos de Deus devem se harmonizar uns com os outros em nossa concepção de Deus, ou Deus em nossas mentes não é o Deus verdadeiro. Deus é simples e através disso nós compreendemos que ele é tudo aquilo que ele diz ser, não como uma composição, mas como de fato a sua essência. Todos os atributos de Deus, cada um daqueles que nós veremos a partir dessa semana com a graça do Senhor, devem se harmonizar em nossa concepção de Deus. Não há rivalidade em seus atributos, não há divisão na sua essência. Deus é um ser simples, sem melhoramento e sem piora, sem crescimento e sem queda. Deus é o Deus perfeito, simples, uno e maravilhoso. Assim, eu gostaria de terminar com aquilo que Paulo fala a respeito de Deus em 1 Timóteo 6, 15 a 16. Bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver.
a Ele a honra e poder eterno. Que assim seja, irmãos, que o nosso Deus seja digno em nosso coração de toda honra e de todo poder. Que o nosso coração dê honra e poder ao nosso Deus simples e na simplicidade, como diz Stephen Charnock, que há o maior poder. Deus abençoe a todos. Amém.